Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país que está sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos a partir de agora juntos com nossos destaques do jornal de hoje. Santa Catarina debaixo d'água. A chuva forte que atinge o estado causou estragos em mais de 50 municípios. Pelo menos 7 estão em situação de emergência. Trechos de rodovias simplesmente cederam com a força da água. Pelo menos 12 estradas estão interditadas depois da tempestade. A seca no Amazonas. O ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, anunciou que vai acionar usinas termoelétricas para garantir abastecimento, principalmente nos estados do Acre e Rondônia. E o mês de outubro começou com o preço da gasolina nas alturas. O valor médio ao consumidor já está acima dos R$6. E na mensagem de quem está ali do outro lado do balcão, o consumidor que se vire para pagar essa conta. Sem validade, medida provisória que criou o programa de descontos para compra de carro zero e que determinava alta em impostos federais sobre o diesel, faz com que impostos sobre o combustível recuem a zero, pelo menos até o fim deste ano. Foi anunciado em Estocolmo o Prêmio Nobel de Literatura. O reconhecimento desta vez vai para um escritor norueguês de 64 anos. E direto da China vem a imagem divertida do dia. 2 companheiros pandas fizeram isso aí, sem cerimônia, devoraram espetinhos vegetarianos que foram servidos a eles num zoológico da China. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A situação é muito complicada neste momento em Santa Catarina. A chuva forte atingiu vários municípios do estado. Em novo alerta, a Defesa Civil prevê ainda mais temporais, inundações e até 200 milímetros de chuva no estado. Ao menos 54 cidades registraram estragos por conta desse mau tempo, dos ventos fortes e da chuva, de acordo com informações da Defesa Civil. 7 municípios decretaram situação de emergência. As fortes chuvas em Santa Catarina já causaram estragos em pelo menos 54 cidades. 7 municípios decretaram situação de emergência. O estado também registrou uma morte e 2 feridos. Os temporais vêm acompanhados com intensas rajadas de vento e queda de granizo. Em Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, um carro foi arrastado pela força das águas. Com a motorista dentro do carro, pessoas tentaram ajudar. Felizmente, a motorista não se feriu. A barragem de contenção em Concórdia, no oeste de Santa Catarina, transbordou por volta das 10 horas da manhã de quarta-feira, por causa do grande volume de chuva registrado na região. A prefeitura da cidade monitora o nível da nascente do rio Queimadas. Também em Concórdia, ruas ficaram alagadas e uma queda de barreira interditou a BR-153. As aulas foram canceladas. E de acordo com a Defesa Civil, de sexta até domingo, a previsão é de enxurradas, inundações, alagamentos e deslizamentos no estado catarinense. Cidades do litoral sul, serra e oeste de Santa Catarina podem registrar acumulados entre 150 e 200 milímetros de chuvas. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês para imagens ao vivo que nós temos agora. Essas são imagens de Itajaí, região do Porto, o rio Itajaí, a imensa cheia que ocorreu, né? Há regiões aí de alagamento, a gente pode observar do lado de lá, da margem do rio Itajaí, né? Na região do Porto, uma situação muito complicada. Temos imagens ao vivo agora que você está acompanhando depois das fortes chuvas. Agora mudamos a câmera, estamos em Blumenau, são imagens ao vivo também do rio Itajaí-Açu. Ainda há a informação de alagamento em várias ruas perto de onde passa o rio Itajaí, esse que você vê nessa imagem. Informações de que o desfile de abertura da Oktoberfest ontem à noite também foi cancelado por conta das fortes chuvas. O nível do rio Itajaí, aí no município de Blumenau, chegou nesta madrugada, por volta das 3 horas, a 8,78 metros, acima do que é considerado o normal, quer dizer, muito acima das expectativas. E a informação com menos chuva agora de que esse nível está baixando e que a água agora está em aproximadamente 8,5 metros, indícios aí de alagamento com esse nível muito alto da água no município de Blumenau. Depois de Santa Catarina, vamos para o outro extremo do país, para a região norte.
Para enfrentar a seca na região do Amazonas, o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, anunciou que vai acionar usinas termoelétricas. É uma das estratégias para garantir abastecimento no Acre e em Rondônia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico indicou a retomada das usinas térmicas Termonorte 1 e 2 para atender o consumo de energia do Acre e Rondônia por causa da seca que atinge as bacias da região amazônica. Localizados em Porto Velho, os empreendimentos movidos a diesel vão complementar o atendimento do consumo de energia nesses estados nos horários de pico, quando há maior demanda. Vai ser realizada também uma revisão do plano de substituição do parque gerador do Sistema Elétrico de Roraima para acelerar a entrada em operação de usinas vencedoras de um leilão do governo e a integração de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional. Foi aprovado também um estudo sobre resiliência climática do Sistema Elétrico dos estados do Acre, Rondônia e Amapá. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o objetivo desta iniciativa é ampliar a capacidade de manter o atendimento eletroenergético em futuros cenários de escassez hídrica e cheias extraordinárias na bacia do Rio Madeira. O mês de outubro começou com o preço da gasolina nas alturas. A média no Brasil já passa dos R$ 6,00 por litro. O preço do litro médio da gasolina fechou setembro a R$ 6,00, alta de 3% em relação a agosto. Apesar do aumento, houve um recuo de 0,33% no custo ao consumidor, em comparação com a primeira quinzena do mês passado. Já o litro do etanol está custando, em média, R$ 3,78, mesmo o preço registrado na primeira metade de setembro, e 0,5% mais caro do que a média verificada em agosto. Os dados foram apresentados a partir de levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo. O menor preço médio do etanol é encontrado no município de Bahia, na Paraíba. Por lá, o litro sai por R$ 3,96. Já o álcool mais caro está em Tianguá, no Ceará, vendido a R$ 5,29. A gasolina mais barata está em Bacabeira, no Maranhão, com preço médio de R$ 5,57. A gasolina mais cara foi encontrada por R$ 7,19 o litro em Apuiarés, no Ceará, a cidade com o maior preço médio do país. Tá difícil a vida lá em Apuiarés, no Ceará, em R$ 7,19 o litro da gasolina. E olha só, a medida provisória que havia criado e definido descontos para carros 0 quilômetro e que determinava aumentos parciais de impostos federais sobre o diesel ficou sem validade desde a última terça-feira. Com isso, os impostos PIS e COFINS, que recaíam sobre a venda do combustível, recuaram a zero. É isso mesmo. Quem confirmou essa mudança e a boa notícia ao consumidor foi a ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. A expectativa é de uma queda no preço final ao consumidor de 12 centavos por litro. A MP havia sido publicada em 5 de junho. Teria validade inicialmente de 2 meses. Foi prorrogada por mais 60 dias. Mas o texto não foi à votação no Congresso Nacional e não vale mais. Com isso, vale agora a lei publicada em maio deste ano. Isenção de impostos sobre o diesel até 31 de dezembro. O número de MEIs, microempreendedores individuais, cresceu aproximadamente 3.600.000 entre 2019 e 2021. Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo IBGE. O crescimento aconteceu principalmente no período da pandemia, deixando o mercado do empreendedorismo individual ainda maior que antes da crise sanitária. Em 2021, eram 13,2 milhões de MEIs. A estatística mostra um número bem menor em 2019, com 9,6 milhões de MEIs. Os dados divulgados pelo IBGE têm por base o Cadastro Central de Empresas e Organizações Ativas no Brasil e também revelam que 38% dos MEIs exercem atividade na própria casa. E indicam que, apesar da abertura das novas empresas nos últimos anos, o setor continua enfrentando vários desafios para sobreviver, como dificuldade de acesso aos mercados e aos mecanismos de crédito e ainda pela receita reduzida. A PUC Paraná, em Londrina, esta semana abriu as portas da universidade para os estudantes do ensino médio.
Para eles, claro e natural, alguns dias são de muitas incertezas. Afinal, a escolha da profissão é uma decisão difícil. E com esta oportunidade na Feira de Profissões, eles têm a possibilidade de fazer uma imersão e conhecer de perto os cursos e a rotina acadêmica. Oportunidade que muitos souberam aproveitar. Um dia de imersão para descobrir os caminhos que o universo acadêmico oferece. E foi em um dia como esse que a Júlia decidiu o curso que faria. Depois de uma oficina de psicologia, a jovem entendeu sua vocação. Fiz a oficina de psicologia e naquele momento eu percebi que eu queria mesmo fazer o curso. Foi um ambiente muito incrível, os professores maravilhosos, todo mundo muito simpático, muito acolhedor. Então ali eu percebi que eu queria mesmo fazer esse curso e ir aqui nessa faculdade. Uma vez por ano, a Pontifícia Universidade Católica, PUC de Londrina, abre as portas para que estudantes do ensino médio conheçam de perto o espaço acadêmico. Na programação, jogos interativos, sessões de bate-papo, oficinas e outras experiências imersivas para ajudar os estudantes nesse momento tão importante que é decidir sobre a carreira profissional. Tem orientação vocacional, nós temos aqui. Tem o PUC Carreiras, que tipo de carreira que ele quer seguir, todas as informações. Então ele sai aqui municiado de várias informações. Se ele vai ser um aluno nosso ou não, para nós o mais importante é que ele decidiu o que ele quer ser na vida dele e que ele vai procurar o melhor caminho. É uma feira de profissões diferente, porque para muitos esse já é o primeiro contato com o ambiente acadêmico. Aqui eles conversam diretamente com coordenadores, professores e alunos para entender principalmente sobre os cursos, mas também sobre todas as possibilidades que o mundo do ensino superior oferece. Quando eu estava no ensino médio, eu precisei ter uma aula para mim descobrir que eu gostava de engenharia de produção. Mas foi uma aula bem específica, né, sobre introduções à engenharia no ensino médio. E isso foi muito importante para mim. Mas eu penso assim, que se eu tivesse ido a uma feira, eu teria me decidido com muita antecedência. Importantíssimo, tanto para ele escolher, que é a carreira da vida dele. Então, é crucial. Eu acho que é uma virada de chave, primeira virada de chave, que eu diria de um adolescente hoje em dia é a escolha do curso na faculdade. Durante todo o dia, mais de 1.000 alunos do ensino médio visitaram a feira. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado de uma proposta de emenda à Constituição que permite instituições privadas que façam coleta, estocagem e até comercialização de sangue humano. Parece absurdo, mas isso está acontecendo em nosso país. Não é só gravíssimo o fato de você transformar isso num produto a ser vendido, mas tem um risco sanitário relacionado a isso. Eu quero explicar para as pessoas isso. Porque quando você começa a transformar isso em algo a ser vendido, na prática, empresas privadas, bancos privados de sangue vão captar um volume cada vez maior desse sangue para vendê-lo e com isso, na prática, se reduz as regras de controle sanitário e descarte de sangue que pode estar contaminado. Nem todo mundo sabe, precisa as pessoas saberem. Por exemplo, hoje quando a pessoa vai doar sangue, ela tem que responder a um questionário. O banco de sangue identifica se nesse questionário tem qualquer fator de risco, qualquer vulnerabilidade que possa aumentar o risco de transmissão, porque não existe nenhum diagnóstico, não existe nenhuma técnica de diagnóstico que seja 100% exata e precisa para captar, inclusive, infecções que a gente não conhece. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, vamos destacar que setembro foi o mês mais quente registrado na história do planeta. As informações são do Programa de Observação Copérnicos da União Europeia. E ainda, um dramaturgo norueguês é o grande vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. O Pauta Aberta vai mostrar para você também uma dupla de ursos que se deliciou com um churrasco vegetariano em um zoológico na China. O intervalo é rápido, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h36 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país, a você sempre com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia.
Em Estocolmo, na Suécia, foi anunciado nesta quinta-feira o grande vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, reconhecimento que coroou hoje a carreira de um dramaturgo norueguês. O Prêmio Nobel de Literatura 2023 foi concedido nesta quinta-feira ao dramaturgo norueguês Jon Fosse por suas obras inovadoras. A Academia Sueca destacou que Fosse, de 64 anos, foi premiado por suas obras de teatro e prosa inovadoras que dão voz ao indizível. Nascido em 29 de setembro de 1959 na cidade de Haugesund, Fosse é um escritor multifacetado e pouco acessível para o grande público, mas o norueguês é um dos autores vivos cujas peças de teatro mais são encenadas na Europa. Comparado com frequência a Samuel Beckett, a obra de Fosse é minimalista, baseada em uma linguagem simples, que transmite sua mensagem através do ritmo, da melodia e do silêncio. Fosse ganhou fama como dramaturgo com Alguém Vai Chegar. Em um comunicado divulgado após o anúncio, o autor se disse emocionado e agradecido. O nome do norueguês era citado há vários anos entre os potenciais vencedores do Nobel. As obras de Fosse foram traduzidas para quase 50 idiomas e a editora norueguesa Sanlaget informou que seus textos já foram encenados mais de 1000 vezes ao redor do mundo. E nosso assunto aqui no Pauta Aberta volta a ser o aquecimento global. Nosso mundo está quase virando um caldeirão. O mês de setembro foi o mês mais quente já registrado na história do planeta. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Programa de Observação Copérnicos da União Europeia. O setembro mais quente de todos. O mês passado registrou as temperaturas mais altas de acordo com o Programa de Observação Copérnicos da União Europeia. Grande parte do planeta enfrentou temperaturas acima da média em setembro, em um ano que, segundo projeções, deve ser o mais quente da história. Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudança Climática Copérnicos, afirmou que a temperatura média de setembro, de 16,38 graus centígrados na superfície do planeta, rompeu o recorde por uma margem extraordinária. Um relatório do programa Copérnicos informa que a temperatura média de setembro ficou 0,93 grau acima da média do período de 1991 a 2020 para o mês e 0,5 grau acima do recorde anterior de 2020. Os recordes de temperatura geralmente são quebrados por margens muito menores de 0,1. As temperaturas médias do planeta de janeiro a setembro foram 1,4 graus Celsius superiores às registradas no período de 1850 a 1900. O número quase iguala o teto de aquecimento estabelecido no Acordo de Paris de 2015 de 1,5 graus. O limite é o objetivo mais ambicioso do acordo e é considerado essencial para evitar as consequências mais catastróficas da mudança climática. O fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico Sul e provoca temperaturas elevadas em outras regiões, pode fazer com que 2023 se torne o ano mais quente já registrado. Após ouvir católicos de todo o mundo, pela primeira vez de forma tão democrática, foi realizada nesta quinta-feira, comandada pelo Papa Francisco no Vaticano, a sessão de abertura da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, o modo de ser e agir da Igreja em discussão. Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. É o lema da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, iniciada em Roma nesta quarta-feira. A sessão de abertura dos trabalhos aconteceu na Sala Paulo VI, nome do pontífice que, em 1965, criou o Sínodo dos Bispos com o propósito de que a Igreja Ocidental resgatasse a ideia de sinodalidade. É justamente esse modo de ser e agir da Igreja que o Colégio Cardinalício vai discutir durante a Assembleia. Os trabalhos se estendem durante quase todo o mês de outubro e começaram com um momento que o Papa Francisco considera de suma importância nesse processo: a oração.
Esse é o primeiro sínodo da história da Igreja construído a partir de uma ampla consulta democrática que ouviu católicos do mundo inteiro. O processo de escuta começou em 2021 com a etapa diocesana, que ouviu a comunidade católica das dioceses e paróquias ao redor do mundo. Depois veio a fase continental, um momento de diálogo e discernimento, onde foram pontuados os desafios e particularidades de cada continente. É o resultado do que foi levantado nessas duas etapas que vai estar em discussão durante a fase universal do Sínodo, iniciada nesta quarta-feira. Na prática, significa que a conversa com os bispos será o último passo do processo sinodal e não o ponto de partida como acontecia tradicionalmente. Até o dia 29 deste mês, os 464 participantes do Sínodo, dos quais 365 membros, contando com o Papa Francisco, vão debater assuntos que permeiam o dia a dia da Igreja. Em linhas gerais, a Assembleia é articulada em 5 módulos, 4 para discussões e 1 para a síntese dos trabalhos. Cada um desses módulos terá espaço para apresentações, testemunhos e intervenções, que ao final do encontro darão origem ao documento que será entregue à Secretaria do Sínodo. A Assembleia terá um total de 35 grupos de trabalho, uma grande comunhão de esforços, como destacou Dom Mário Grech, secretário-geral do Sínodo. A segunda fase do Sínodo, que se abre com esta Assembleia. A segunda fase do Sínodo, que se abre com essa Assembleia, é chamada a mostrar a Igreja como uma e única, da qual a riqueza e variedade de dons, carismas, ministérios, vocações se traduzem em escuta recíproca, em dom dado e recebido, até poder experimentar, como hoje, um único coração e uma única alma. Um cuore solo e un'anima sola. Na abertura dos trabalhos, Francisco observou que o tema da sinodalidade ainda não atingiu pleno amadurecimento, mas que ao longo de quase 6 décadas, a Igreja tem gradualmente trilhado esse caminho. O Santo Padre também deixou um lembrete aos bispos. Não dimentichiamo, fratelli e sorelle, che il protagonista del Sínodo non siamo noi, è lo Spirito Santo. Não esqueçamos, irmãos e irmãs, que os protagonistas do Sínodo não somos nós, é o Espírito Santo. E se no meio de nós estiver o Espírito que nos guie, será um belo sínodo. Mas se entre nós existirem outros modos de seguir adiante, por interesses humanos, pessoais, ideológicos, não será um sínodo, será uma reunião parlamentar. Repito, esse não é um parlamento, não é uma reunião da pastoral da Igreja. Esse é um sínodo. Caminhar juntos é o programa. Nós já avançamos muito ouvindo o povo de Deus, mas quem deve guiar esse processo é o Espírito Santo. Se ele não estiver entre nós, isso não terá um bom resultado. Se ele não c'è, questo non darà un buon risultato. Agora a imagem divertida do dia para você. Olha só, um vídeo gravado na China revela o momento em que 2 pandas se esbanjam, aproveitam mesmo um churrasco. Mas não é um churrasco convencional, um churrasco totalmente vegetariano, preparado com frutas e vegetais, exclusivamente pensando nos pandas do zoológico da China. Em um momento de puro encanto e descontração, a natureza nos mostra um espetáculo adorável. 2 pandas gigantes, irmãos inseparáveis, Gongong e Chun Chun, decidiram celebrar os feriados chineses de uma maneira totalmente única. Enquanto o país comemora o Festival do Meio-Outono e o Dia Nacional da China, esses adoráveis pandas surpreendem a todos ao devorar um churrasquinho vegetariano. É isso mesmo, você ouviu certo. No sul da China, na cidade de Haikou, esses 2 pandas travessos se deliciaram com vegetais frescos. Os tratadores cuidadosamente prepararam espetos repletos de cenoura e brotos de bambu, uma verdadeira iguaria para essas criaturas incríveis. Que banquete delicioso, hein? Banquete especial e que nos divertiu aqui do outro lado acompanhando, né? Que nos mostra que a alegria e a celebração podem ser compartilhadas de maneira surpreendente aí, essas imagens fantásticas. E hoje a gente encerra, né, com essas imagens dos pandas aproveitando, os 2 pandas aproveitando o churrasco vegetariano no zoológico da China. Para você sempre ligadinho com a gente, obrigado pela sua companhia, excelente fim de tarde e até amanhã, sexta-feira. Tô te esperando. Tchau, tchau.